Fala, torcida boliviana, tudo bem? Me chamo Matheus Soares, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu like. É um trabalho muito legal que nós fazemos aí sobre o Sampaio Corrêa e para a torcida do Sampaio Corrêa. Sem mais delongas, vamos falar sobre as duas notícias bombásticas que atingiram a torcida do Sampaio nesse final de semana. A demissão do técnico Felipe Surian, que estava conosco desde o início da Série B, e a contratação e o retorno, né, do técnico João Brigatti, que foi justamente o treinador que conseguiu o acesso conosco de volta para a Série B, lá em 2019, vindo da Série C. Já falando sobre o Surian, vou começar falando sobre o Surian, dando uma opinião, e depois vamos falar sobre o Brigatti. O Surian veio para o Sampaio com boas recomendações, fez um bom campeonato carioca com a Portuguesa da Ilha do Governador, já vinha fazendo bons trabalhos, tinha sido campeão da Série D com Volta Redonda, e era um treinador muito elogiado, né? Tinha um futebol muito ofensivo e com um sistema defensivo muito consistente na Portuguesa. Então chegou muito bem recomendado, depois da demissão muito misteriosa do treinador Daniel Neri, que foi campeão conosco de 2021 do Campeonato Maranhense, mas foi demitido justamente antes da estreia na Série B. Então ficou aquela preocupação, como é que seria. Mas o Surian tem um início de Série B muito bom, consegue boas vitórias e bons resultados. O Sampaio começa a caminhar bem nessa Série B, começa a se manter na parte de cima da tabela. Ele acaba tendo alguns tropeços por conta de desfalques, né, alguns jogos fora de casa, alguns erros de arbitragem. Mas o time vai ganhando corpo e entrosamento, e aí uma dessas marcas é que realmente o Sampaio não tomava muitos gols, era um time muito consistente defensivamente e um time certeiro no ataque. E aí nessa caminhada o Sampaio conseguiu chegar até a segunda colocação. Em determinados momentos nós brigamos pela liderança nessa Série B, então o time vinha assim fazendo uma boa campanha. A gente até, a nossa página criou um meme aí que tinha uma foto do Surian dizendo que é por isso que ele escalava o time, né? Porque ele era o treinador e não a gente, né? Porque em determinados momentos nós criticávamos bastante a escalação do Surian, mas ele conseguia resultados expressivos, como a vitória fora de casa sobre o Remo, algumas vitórias bem consistentes em São Luís, então parecia que dessa vez a coisa ia andar normalmente, inclusive tendo até um início de Série B muito diferente do Condé, né, no ano passado. Então tínhamos aí uma esperança de que seria uma temporada diferente. Só que aí no segundo turno o Surian perdeu a mão. E aí o Sampaio começa a fazer uma campanha muito ruim, muito irregular, começa a cair na tabela, só que conta com o tropeço dos adversários. Em determinados momentos consegue se manter no G4 e muito próximo do G4. Mas a campanha irregular não permitiu com que o clube voltasse a brigar pela liderança. Foi vendo seus adversários se distanciarem, e nesse momento o Sampaio é o 13º colocado da Série B. O Surian já vinha de 3 derrotas, a última vitória tinha sido diante do Vasco, um jogo que foi mais no coração, na garra e na raça dos jogadores, né? Vinha sendo muito criticado, e um desses fatores é que o Surian nitidamente perdeu o aval do clube, né? Porque ele recebe uma proposta do CSA ainda no começo do campeonato, que quadruplicaria o salário dele, que ele recebe do Sampaio. Sérgio Frota o bancou, ele permaneceu, e aí desde então realmente a gente percebeu que o elenco e o treinador já não tiveram a mesma sintonia, né? Então aconteceram alguns eventos, como o próprio Surian deixando jogadores importantes do banco de reservas, nem relacionando, como o Marinho, como o Mauro Silva, e perdendo a mão com alguns jogadores, bancando certos jogadores que não vinham tendo boas atuações, morreu abraçado com o Nadson. Então é uma situação muito complicada. Porém, o Surian não é totalmente culpado de sua demissão, porque alguns jogadores, dava para ver que alguns jogadores montaram panelinha pro Surian, e aí ele, com o temperamento de deixar excluir esses jogadores, não dar certas explicações, alguns jogadores iam publicamente reclamar da falta de oportunidades, e também as esposas de alguns jogadores, né, que durante algumas partidas aí, algumas derrotas, alguns empates, se manifestaram publicamente contra o treinador, ofenderam o treinador nas redes sociais. Então ficou aquela troca de farpas pública, e dava para ver nitidamente durante os jogos que o clima já não era o mesmo do início da Série B. Então o Surian perdeu o comando do time, e logo num clube que não tem comando, né? Porque você ter uma pessoa lá na frente que esbraveja, grita aos quatro cantos, essa pessoa que fala alto com todo mundo, isso não é liderança, isso não é comando, né? Porque no momento que a gente pensou que ele tivesse comando, ele não teve, e mais uma vez deixou os jogadores tomarem de conta. Enfim, o Surian sai do Sampaio aí com 32 jogos, 10 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, né? Então, um aproveitamento até mediano, e realmente tendo até mais derrotas do que vitórias e empates. Perdeu vários pontos nessa Série B aí, de forma complicada, né? De forma triste. Alguns jogos como a Ponte Preta, que o Sampaio chega a virar e depois toma a virada novamente, empate contra o Brusque aqui em São Luís, jogos realmente, derrota por Vitória logo depois da vitória contra o Vasco. Então foram situações que acabaram cavando a própria cova aí do Surian, que sai com esse retrospecto aí, né? Praticamente tendo o mesmo número de vitórias e empates, mas tendo mais derrotas, né? E o clima realmente tinha azedado
já não tinha mais espaço para o Sorian aqui no Sampaio. E aí, logo, sim, acho que nem deu nem 12 horas da demissão do Sorian. A demissão do Sorian foi à noite, bem no fim da noite, já às 10h30, 11 horas da noite. Tô falando aqui exatamente às 11h11 da manhã e o João Brigatti já foi anunciado pelo Sampaio, né? E o Sampaio ainda tem a cara de pau de dizer na legenda que o o presidente Sérgio Frota agiu rapidamente. Agiu rapidamente para anunciar o Brigatti, porque nitidamente as negociações já vinham acontecendo aí por debaixo dos panos, porque o Brigatti foi um cara que saiu daqui para ir para Ponte Preta, né? Procurou uma oportunidade melhor em 2020. Não, tinha tido um trabalho ruim, teve um trabalho ruim no Santa Cruz, 12 jogos, só teve 4 vitórias. Então é um treinador que tem a confiança, é queridinho pela presidência. Então com certeza a presidência entrou em contato com ele aí até demitir o Sorian. Sabe-se também que a multa rescisória do Sorian era muito alta, ele tinha contrato até o fim do ano. E também tem a regra, né, que agora não podia demitir treinador aí na Série B. Vamos ver como é que o Sampaio vai maquiar isso, se vai ser a história do comum acordo ou não. Mas o Brigatti, falando do retrospecto que ele já teve no Sampaio, ele chega para substituir o Julinho Camargo na Série C de 2019, que a gente apelidou carinhosamente de Presuntinho. Ele acabou não tendo um bom retrospecto aqui no Sampaio, e aí chega o Brigatti no meio de uma Série C, o Sampaio aparentemente estava brigando para cair naquele meado de Série C, sabe que a Série C é muito perigosa, não, tiro curto. Mas aí o Brigatti, em 15 jogos, conseguiu recuperar o time, conseguiu recuperar a autoestima do time, e o time consegue se classificar para a fase seguinte, enfrenta o São José lá de Porto Alegre, e consegue o acesso, né, empatando lá em Porto Alegre e vencendo aqui em São Luís por 3-2, que em 15 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Infelizmente, um empate e uma derrota dessa foram diante do Náutico na final da Série C, né, que seria um grande título aí no currículo do Brigatti, mas infelizmente só conseguimos o acesso, né, mas graças a Deus que conseguimos o acesso, porém infelizmente perdemos o título, mas tinha sim uma confiança e de certa forma um elogio com a manutenção do trabalho do Brigatti, com ele ficando, renovando para 2020, mas aí ele tinha como auxiliar o Júnior Amorim, e ele acabou aceitando a proposta da Ponte Preta, uma proposta salarial melhor, e também onde ele já tinha construído uma história, ele foi jogador da Ponte Preta, enfim, já tinha sido treinador, então voltou para a Ponte Preta. O Júnior Amorim acabou ficando aqui, não durou muito no cargo, e aí depois voltou o Léo Condé já depois do início da pandemia. Então, expectativa que eu tenho é boa para essa situação. Acho que o Sorian... Meu Deus, eu me enrolei, foi mal. Corta, que aí eu vou falar de novo. A expectativa que eu tenho a respeito do João Brigatti é a melhor possível. Eu acho que com a renovação desse treinador, a manutenção no comando do Sampaio, acho que as coisas tendem a melhorar e o Sampaio conseguir os pontos que precisa para permanecer na Série B. E creio também que ele possa ficar pro ano que vem. É um treinador que vai mostrar aí do que é capaz ainda. Teve passagens ainda conturbadas pelo Paysandu e pelo Santa Cruz anteriormente, mas pode ser um cara que chega para somar e que já tem uma boa identificação com o clube. A respeito do Sorian, é um treinador que eu acho que depois que perdeu realmente a mão no elenco já não tinha condição de ficar, mas é um bom treinador, teve um bom início de trabalho, aparentemente faria as coisas serem diferentes, mas a gente sabe que no Sampaio não funciona assim. Enfim, eu desejo todo o sucesso do mundo para o Sorian, acho que ele é uma boa pessoa e merece, claro, né, sendo um bom profissional, merece muito sucesso, e também desejo sucesso ao Brigatti, que ele consiga nos levar na melhor caminhada possível para permanecer na Série B. No mais é isso, agradeço a todos que estiveram aqui conosco até o final do vídeo. Novamente, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima!